Estudo sobre os anjos solares produzido pelo Dr. Michael Daniel Robbins a partir dos livros de Alice Bailey. Perguntas em relação aos anjos solares, parte 1 de 4. Qual é realmente o escopo do assunto que estamos considerando? Confusão sobre o assunto dos anjos solares. A questão desses anis de fogo e sua relação com o homem é um mistério muito profundo. E todo o assunto é tão revestido de lendas intrincadas que os estudantes são propensos a se desesperar de chegar à desejada e necessária clareza de pensamento. Ainda não será possível dissipar completamente as nuvens que velam o mistério central, mas talvez, pela devida tabulação e síntese, e por uma cautelosa amplificação dos dados já transmitidos, os pensamentos do sábio estudante possam se tornar um pouco menos confusos. TFC 681. Esse quinto estado de consciência chamado plano mental. Plano é um estado de consciência. 2. A substância desse plano tal como existe em seu aspecto dual, Rupa e Arupa. 2. Até mesmo o nível Arupa tem forma, mas a forma não é densa. 3. As vidas que animam essa matéria, especialmente em sua relação com o homem. 3. A animação é sempre uma presença interior. 4. Insomente significa consciência dentro de um campo limitado, ou consciência limitada. 4. Os egos ou as unidades autoconscientes que formam o ponto médio na manifestação. 5. Ego é um termo que é usado de várias maneiras. Frequentemente significa o anjo solar por si só. 6. Também pode significar o aspecto superior do homem, o corpo causal em conjunção com o anjo solar, a consciência superior do homem tal como existe no plano mental superior quando inspirada pela presença do anjo solar. 5. A construção do corpo causal, a abertura do lótus egoico e a construção daqueles grupos que chamamos de grupos egoicos. 6. Da individualidade daquelas existências que chamamos Agnisvatas, Devas Manasa de anis de fogo, anjos solares, ou Pitris solares. Os Asuras, Prometeu, Satanás, Lúcifer. Nomes adicionais: senhores solares, Agnisvatas, os Arrai, senhores da chama, anjo da presença, Daimones, Devas do fogo, filhos da sabedoria, filhos da mente, pilares de luz, serpentes, dragões, menores, da sabedoria, filhos do fogo, verdadeiros salvadores, corações do amor ardente, os triângulos, os imortais, os elos quíntuplos, os unificadores benignos e os produtores da expiação. Esotericamente, eles são os salvadores da raça, os fogos transmutadores do sistema, destilação, Makara, os perfeitos, Nirmanakayas, sagrado anjo guardião, alquimistas, seu ancestral divino, o observador, divino Manasaputra, senhor menor do karma, portadores da lei, Arrai, de uma palavra sensa que significa serpentes. Estes são os dragões da sabedoria. Veja SD, I, 55, 69, 70. 7. O que é individualidade? Aqui significa natureza e função distintas. Esses seres tornam possível para o homem, da cadeia da Terra, desenvolver a individualidade com a qual ele é possuído. O homem da cadeia da Lua também o fez, mas levou muito mais tempo do que através do processo de intervenção divina. 8. Todos esses seres passaram a ser considerados demônios por aqueles que adoravam a forma e desejavam permanecer ligados ao processo material. 9. Devemos notar o quão próxima a palavra demônio é de daimones. Os daimones são, no sentido socrático, e até mesmo no sentido teológico oriental e latino, os espíritos guardiões da raça humana, aqueles que habitam na vizinhança dos imortais, e daí zelam pelos assuntos humanos, como Hermes diz. SD volume 1 288. 10. Os daimones são, relativamente, os imortais. O que são os anjos solares? Esses seres são nirvanis de uma Amavantara anterior. 11. Isso significa de um sistema solar anterior, não apenas de um kalpa anterior dentro do mesmo sistema solar. 12. Eles alcançaram a libertação das limitações da evolução humana naquele Mamavantara. Se um Mamavantara dura 100 anos de Brahma, e um Pralaya correspondente existe, então os anjos solares estavam ativos há bem mais de 500 trilhões de anos. Tais são os vastos períodos de tempo que entram quando começamos a considerar a duração dos séculos ocultos. O trabalho dos Agnisvatas, os princípios autoconscientes, os construtores ou construtores do corpo egoico nos níveis mentais superiores, é unir os 3 princípios superiores, Atma, Buddhi, Manas, e os 3 inferiores, e assim se tornarem, na verdade, o princípio médio no homem. Eles próprios se originam do princípio médio logoico. Assim, o 7 esotérico é completado. O corpo físico em sua manifestação mais densa é,
como sabemos, não considerado esotericamente um princípio. TFC 681. 13. Os 7 esotéricos são os 7 princípios do homem, que são contados de várias maneiras. 14. Os anjos solares se tornam o princípio médio no homem. Eles sacrificaram seu próprio princípio médio para fazer isso. Eles estão, portanto, em um sentido, e presentes em todas as transações entre a consciência pessoal e o estado triádico, embora não estejam focalmente atentos até que um homem comece a despertar para sua presença. 15. O princípio médio logoico é a natureza da alma do Logos solar. Isso é chamado de coração do Sol e está relacionado ao corpo causal do Logos solar nos subplanos superiores do plano mental cósmico. 16. Sobre as hierarquias criativas em geral, os símbolos das 7 hierarquias criativas agora em manifestação estão todos encerrados em um círculo denotando limitação e a circunscrição da vida. Todas essas hierarquias são filhos do desejo, e são primordialmente uma expressão do desejo pela vida manifestada do Logos solar. Eles recebem seu impulso primário do plano astral cósmico. Eles também são a expressão de uma vibração que emana da segunda fileira de pétalas no lótus logoico no plano mental cósmico. TFC 1225. O impulso primário pode ser considerado sua mônada. Esta é outra maneira de dizer que, para alguns deles, pelo menos, da hierarquia criativa humana e aqueles acima dela, a mônada será encontrada no plano astral cósmico. O lótus logoico é o lótus do Logos solar. Geralmente esse é o caso quando o termo Logos é usado e não especificado como planetário. Por serem os construtores, eles são associados ao número 2. Daí a segunda fileira de pétalas. 17. Parágrafo-chave sobre as hierarquias criativas. Não deve haver confusão quanto à distinção entre as hierarquias dos seres e os 7 raios, pois página 1195, embora haja conexão próxima, não há semelhança. Os raios são apenas as formas primordiais de certas vidas que carregam em seus corações todas as sementes da forma. As hierarquias são os múltiplos grupos de vidas, em todos os estágios de desenvolvimento e crescimento que usarão as formas. Os raios são veículos, e, portanto, receptores negativos. As hierarquias são os usuários dos veículos, e é a natureza dessas vidas e a qualidade de sua vibração que, sob esta grande lei da atração, traz a elas as formas necessárias. Estas são as duas distinções primordiais, vida e forma, e estes dois são o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade em seu aspecto construtor de formas. Eles são os construtores e existem igualmente em 3 grupos com suas diferenciações menores. Não é necessário aqui colocar esses grupos em certos planos do Sistema Solar. TFC, de 1194 a 1195. 18. Eles são uma consciência que se torna a consciência do homem, em extensão. 19. Eles são uma presença por meio da qual o homem chega a conhecer a si mesmo. Eles são os meios pelos quais o ser humano observador se registra como distinto. 20. A própria presença deles, e a substância energia que eles fornecem, enfatiza o centro da percepção e o distingue daquilo que é percebido. De certa forma, de acordo com o 5º raio, eles dividem o percebedor do percebido. O 5º raio governa a lei da clivagem. 21. Eles criam uma força centrípeta dentro da consciência do homem. 22. Quando o Antakarana é construído, ele é paralelo ao que os anjos solares fazem, ou seja, conecta a tríade inferior e a tríade superior. 23. Agnisvatas são os princípios autoconscientes. Eles são conhecedores autoconscientes. 24. Agnisvatas são os construtores ou construtores do corpo egóico nos níveis mentais superiores. 25. Se eles se originam do princípio médio logoico, podemos chamar esse ponto de origem de coração do Sol. 26. Temos que olhar atentamente para sua origem, pois diferentes fontes são descritas. Sirius é uma dessas fontes, o princípio médio logoico é outra, e o coração no centro da cabeça e centros cardíacos do Logos solar. Esta última fonte de origem é encontrada dentro da personalidade logoica. Do plano búdico, em um sentido planetário ou solar, vem a vitalidade e o impulso que galvanizam o denso veículo físico em ação proposital e coerente. É no plano mental, portanto, que esse impulso é sentido pela primeira vez e o contato entre os dois é percebido. Aqui está uma dica que servirá a um propósito se ponderada. TFC 683. 27. Os anjos solares são seres amplamente búdicos, ou, pelo menos, são especialmente ressonantes com o plano búdico e são uma expressão profunda dessa energia. Sua verdadeira origem é, no entanto, muito mais elevada. De certa forma, a energia búdica reflete a energia do plano astral cósmico, em cujo plano, eu hipotetizo,
Os anjos solares podem ter sua mônada. 28. Os anjos solares carregam um impulso vital. 29. O veículo físico se relaciona com o número 4, assim como o plano búdico. 30. Pode haver protótipos extremamente avançados dos anjos solares a serem encontrados no plano cósmico búdico. É no plano mental, o reflexo nos 3 mundos do terceiro e quinto estados do pleroma, que a força total da vitalidade etérica é sentida. Uma dica quanto à página 684. Significância disto pode ser encontrada no fato de que o corpo etérico do homem recebe e transmite prana diretamente ao corpo físico, e que a vitalidade da estrutura física deve ser medida em grande parte pela condição e ação do coração. O coração circula vitalidade para as miríades de células que constituem a densa bainha física. Algo análogo é visto no fato de que esses devas de fogo são o coração do corpo de Anshoshanit, pois sua energia vem do sol espiritual. No mesmo sentido que a energia dos devas prânicos do corpo etérico vem do sol físico. Esta energia dos Agnisvatas se manifesta no plano mental, o subplano gasoso do físico cósmico, assim como a energia dos centros etéricos no quarto subplano etérico se manifesta primeiramente e potentemente na matéria gasosa do corpo físico. É por isso que os filhos da sabedoria, incorporando o princípio búdico, a força vital, ou o aspecto do amor, são, no entanto, conhecidos no quinto plano como os princípios autoconscientes. Budi usa manas como um veículo, e escritores ocultistas frequentemente falam em termos do veículo. O ego, ou a identidade autoconsciente, é em essência e em verdade amor-sabedoria, mas se manifesta principalmente como consciência inteligente. TFC 683-684. 31. Eles são devas de fogo. 32. Eles são o coração do corpo de Anshoshanit. O corpo de Anshoshanit pode ser considerado como o sol subjetivo, que inclui o coração do sol e o sol espiritual central. 33. A energia deles vem do sol espiritual. O sol espiritual, como o termo é usado aqui, é tudo que é o sol não físico. 34. Os anjos solares são vitalidade subjetiva assim como os devas prânicos são vitalidade física. Os anjos solares são, portanto, vitalizadores da autoconsciência e preservadores de um corpo de consciência independente, assim como os devas etéricos preservam o corpo físico. 35. O plano mental é comparado ao plano gasoso. 36. Os anjos solares são filhos da sabedoria. Os homens podem ser chamados de filhos da mente, mas às vezes, quando os anjos solares são considerados em conjunto com os homens, eles também são chamados de filhos da mente. Como os anjos solares são filhos da sabedoria, eles estão diretamente relacionados em qualidade aos dragões da sabedoria, os logoi planetários, e estão mais próximos da natureza desses logoi, que estão se tornando amor-sabedoria puro, do que os seres humanos. 37. Os anjos solares incorporam o princípio búdico, eles estão de alguma forma diretamente relacionados ao plano búdico. O homem está se esforçando para alcançar a expressão do princípio búdico. Portanto, o homem está se esforçando para ser como o anjo solar é. Isso é literalmente verdade para cerca de 80% dos seres humanos. 38. Eles incorporam a força vital. A energia búdica e a energia da vida estão intimamente conectadas. 39. Eles personificam o aspecto do amor. 40. Eles são os princípios autoconscientes. Eles vivem em um corpo de consciência. 41. O ego é a identidade autoconsciente. 42. Os anjos solares são ego e em essência são amor-sabedoria. Isso pode nos dizer algo sobre Sirius, que em essência é amor-sabedoria, mas se manifesta como consciência inteligente. Nota: o ego é descrito assim na doutrina secreta. Cada um é um pilar de luz. Tendo escolhido seu veículo, ele se expandiu, cercando com uma aura cástica o animal humano, com o princípio divino estabelecido dentro da forma humana. SD, terceira, 494. TFC 779. 43. É fascinante considerar o método de individualização dessa perspectiva. Que o ego é um pilar diz algo sobre sua conexão com os mundos superiores, e também sobre sua função de ponte. 44. O que é relatado aqui deve ser a implantação da centelha da mente. 45. O veículo escolhido é um animal humano. 46. Devemos lembrar da tremenda destruição que ocorreu na individualização. Eles são os Dianis de fogo e emanam do coração do Sol. SD, segunda, 96. 47. Devemos considerar o coração do Sol como o lótus egóico do Logos solar. 48. Devemos ter cuidado ao discriminar entre o coração do Sol como o princípio médio logoico e o centro cardíaco do Logos solar considerado como uma personalidade.
O coração do Sol é uma fonte muito mais elevada, porém conectada com o centro cardíaco. Eles são os filhos do fogo e moldam o homem interior, SD, TFC 779. 49. Os anjos solares moldam o homem como um conhecedor. 50. Uma das principais discriminações necessárias é perceber a distinção entre o homem interior e o exterior. Não é uma distinção tão óbvia quanto pode parecer? Nota: os anjos solares, filhos da sabedoria, são entidades que buscam uma consciência mais plena SD, segunda, 176, 177, segunda, 643. 51. Muito além do nível do ser humano. 52. Parte dessa busca diz respeito à consciência que pode ser obtida por meio do sacrifício. A. Eles tinham intelecto por meio de contato prévio com a matéria. B. Eles foram encarnados sob a lei do karma, SD, terceira, 517. 53. Sua fonte, Sirius, é, para nós, a origem da lei do karma. C. Eles tiveram que se tornar sábios. 54. Tudo sensato em relação aos três mundos e aos processos evolutivos humanos normais, e presumivelmente aos processos do primeiro sistema solar no qual eles eram seres humanos. 55. Vemos aqui que os anjos solares são de fato mestres da sabedoria e além. Leia atentamente SD, segunda, 243. Nota: D. Esses anjos solares são inteligências elevadas, SD, segunda, 259. E eles são Nirmanakayas, SD, segunda, 266. TFC 780. 56. Nirmanakayas são iniciados da sexta iniciação e além. Como membros de nossa própria humanidade, alcançaram o status de Nirmanakayas, deve ser um tipo mais elevado de Nirmanakaya que é discutido. Existem tais Nirmanakayas elevados que ocupam uma posição entre a Terra e Vênus. A maioria dos Nirmanakayas tomou a sexta e a sétima iniciações, enquanto o grupo que funciona no meio do caminho entre a Terra e Vênus tomou a oitava e a nona iniciações. Alguns deles, como mencionei anteriormente, auxiliam o iniciado do sétimo grau. Um grupo ainda maior deles participa das atividades das duas iniciações finais. RI 735. 57. Não sabemos o nível iniciático dos anjos solares ou se sua classificação iniciática pode ser comparada com a classificação dos iniciados humanos. Diferentes hierarquias criativas parecem ter seus próprios sistemas de iniciação e pode não ser possível entender facilmente a classificação iniciática dentro de uma hierarquia criativa com a classificação iniciática dentro de outra. Esta quinta hierarquia de Agnisvatas em seus muitos graus incorpora o princípio do eu e são os produtores da autoconsciência e os construtores do corpo de realização do homem. TFC 703. 58. Existem muitos graus de Agnisvatas. 59. Eles incorporam o princípio do eu. Isso significa que seu ser é inseparável da autoconsciência. Eles não perdem sua consciência do centro, mesmo quando são identificados com aquilo que aparentemente não é o centro. Assim como aprenderam que todos os centros são um centro. 60. Eles são produtores de autoconsciência. Eles estimulam a consciência do centro. Eles dividem o conhecedor do conhecido e contribuem para a cultura do conhecedor. 61. Eles constroem o corpo de realização do homem. Compare os diferentes corpos do homem. Um corpo de realização é muito diferente de um corpo de atividade, ou um corpo de ciência, ou de pensamento. 62. De certa forma, a consciência deles se torna a consciência do homem. Eles se inseriram um aspecto deles mesmos no sistema energético do homem e o homem se torna consciente através da consciência deles. Este é um ponto importante e estou tentando reformulá-lo de várias maneiras para melhor compreensão. 63. Sem a presença deles, a consciência do homem não teria possibilidade de rápida extensão, embora o homem tivesse alcançado uma extensão eventual. Eles rapidamente elevaram a consciência do homem, milhões de anos antes que ela tivesse alcançado seu ponto atual de consciência. No tempo e no espaço, e no plano mental, eles são o próprio homem em essência essencial. Eles o capacitam a construir seu próprio corpo de causas, a desdobrar seu próprio lótus egoico e, gradualmente, a se libertar das limitações da forma que ele construiu, e assim se colocar, no devido tempo, na linha de outro tipo de energia, Adibudi. TFC 703. 64. Eles são o próprio homem em essência essencial. O homem da cadeia terrestre não seria como é agora sem a presença dos anjos solares misturados ao sistema energético do homem. Os anjos solares são o homem como pensador.
Eles participam com ele no processo de conhecimento, e sua presença permanente permite que ele saiba que sabe. Tal é o presente da consciência reflexiva ou autorreflexiva que eles fornecem. 65. O homem, é claro, teria encontrado seu centro sem eles, mas eles estabeleceram a centralização do homem na consciência milhões de anos antes que isso fosse possível. 66. Eles permitem que o homem construa seu próprio corpo de causas. Seu poder criou o lótus egóico. O homem não fez isso. Assim, os anjos solares criaram o repositório de consciência do homem e estão sustentando o repositório. 67. Elas permitem que o homem desenvolva seu próprio lótus egóico, ajudando a obter qualidade gerada experiencialmente. 68. Eles permitem que o homem se liberte das limitações da forma que ele construiu. Eles fazem isso abstraindo a consciência do homem para os mundos superiores e fornecendo a ele os poderes para se libertar. 69. Eles permitem que o homem se coloque na linha de outro tipo de energia, a de Budi. Os anjos solares são a ponte para Budi. Mais tarde, sob sua inspiração, o homem criará sua própria ponte. O anjo solar é uma combinação dual de energias, a energia do amor e a energia da vontade ou propósito, e essas são as qualidades do fio da vida. Essas duas, quando dominam a terceira energia da mente, produzem o página 9 o homem perfeito. Elas explicam o problema humano, indicam o objetivo diante do homem, explicam a energia da ilusão, e apontam o caminho do desdobramento psicológico, que leva o homem, do triângulo da triplicidade e diferenciação, através da dualidade até a unidade. EP 2:8-9. 70. Os anjos solares são amor e propósito. Amor e propósito, quando dominam a energia da mente, produzem o homem perfeito. 71. Eles controlam o desenvolvimento psicológico do homem. Definições diversas da natureza dos anjos solares. 72. Os anjos solares, Agnisvatas, alcançaram a autoconsciência naquele sistema anterior e são os Nirvanis. Assim, eles alcançaram a liberação em um sistema anterior. Não é dito se os anjos solares tiveram assistência de outros anjos solares naquele sistema anterior. Talvez não tenham. 73. Os anjos solares são caracterizados por inteligência ativa. Eles já dominaram o aspecto de inteligência da divindade. Isso seria lógico, pois eles, ao que parece, foram o produto do primeiro, ou inteligência, sistema solar. 74. Os anjos solares eles são os Devas Manas e em sua totalidade são os veículos da mente divina, as forças de Anshochanik, o agregado do Arrai. TFC 696-687. 75. Os anjos solares são os veículos da mente divina. A. Se eles são veículos da mente divina, quais são as implicações? B. Eles, inspirados por Vênus, são mente. Nós, estimulados pelo animalesco Marte, somos paixão e ainda não mente. Eles nos ensinam a nos tornarmos mente. C. Eles, portanto, devem estar imbuídos de plano e propósito. D. Eles devem carregar um aspecto do propósito do Logos solar, de cujo conselho são membros. 76. Eles são forças de Anshochanik. Isso significa que eles são pelo menos Shos. 77. Eles são o agregado dos Arrai. Esses são os deuses elevados encontrados na doutrina secreta. A. Curiosamente, no sistema de filosofia seineriano, o som associado a Vênus é a 78. Eles são verdadeiros salvadores que dão a vida pelo bem da raça. TFC 743. A. De que maneira suas vidas são dadas? B. Qual é a profundidade do sacrifício deles? 79. 2. O filho da mente, a alma, o produto do pensamento da mente universal, a identidade pensante, perceptiva, discriminante e analítica ou entidade espiritual. Este aspecto da vida única é caracterizado pela mente pura, razão pura, amor puro e vontade pura. Um senhor do sacrifício que, através da experiência encarnatória, integração e expressão, assumiu a tarefa de redimir a matéria e de elevar a substância ao céu. É 511. 80. Eles são os fogos transmutadores do sistema. TFC 698-699. A transformando o mundano em sagrado. 81. O Senhor Solar, a realidade interior, o Filho do Pai e o Pensador em seu próprio plano. IHS 186. A. O homem poderia se tornar isso sem a ajuda dos anjos solares. B. Graças aos anjos solares o homem pode ser isso agora. 82. Eles são os 5 elos, os unidores benignos e os produtores da expiação.
Esotericamente, eles são os salvadores da raça e deles emana aquele princípio que, em conjunto com o aspecto mais elevado, eleva o aspecto inferior até o céu. TFC 1204. A. Eles elevam o homem da ignorância e da limitação. B. Eles conectam o homem aos seus princípios mais elevados como, realmente, os anjos solares se sacrificaram? Esses 6 aforismos foram entoados por seus 6 irmãos naquela crise momentosa em que a família humana veio à existência e os anjos solares se sacrificaram. Esotericamente falando, eles desceram ao inferno e encontraram seu lugar na prisão. Naquele dia, as almas. Página 78 nasceram. 83. A consciência deve sempre existir, mas a alma individualizada não. Um novo reino de expressão surgiu, e os 3 planos mais elevados e os 3 inferiores foram trazidos para um intercâmbio cintilante. EPI 77 e 78. 84. É por meio de sua participação consciente no homem que eles estão no inferno, que é outra maneira de dizer, um mundo congelado da forma. Devemos meditar sobre o que significa participar conscientemente do homem. 85. Eles vêm do fogo e vão para o frio. 86. Há um aspecto, ou aspectos, do anjo solar que não está no inferno. Apenas seu princípio do meio participa das limitações do homem. O meditador está se fundindo com a consciência que ele inseriu. 87. Caso contrário, eles são ativos em relação ao reino espiritual e estão envolvidos em algo chamado de telepatia superior. 88. Vamos comparar o sacrifício dos anjos solares ao sacrifício de Sanat Kumara. A. É semelhante, embora de menor escopo. B. Envolve longa duração e espera paciente. C. Envolve o planeta Vênus, em ambos os casos. D. Vênus é o planeta da transmutação e também da transfiguração. E o trabalho deles é alquimicamente transmutativo. F. Em vez de redimir um planeta inteiro, um anjo solar redime um homem como aquele anjo tinha sido em um Manvantar anterior. 89. Aprendemos que o anjo solar se derramou em sacrifício para que o homem pudesse ser. A. O sacrifício consiste na vigilância, em dar atenção constante, começando em um certo ponto do desenvolvimento do homem, a uma manifestação localizada no tempo e no espaço. B. É uma limitação da atenção. É um foco em um nível muito mais confinado do que seria possível de outra forma. C. Toda mãe entende esse tipo de sacrifício. Ela não tem, por um certo tempo, vida própria, tão grandes são as exigências de seu filho. A situação para o anjo solar pode ser um pouco diferente, pois há pouco para o anjo fazer nas fases iniciais da evolução, mas depois o anjo se torna uma alma que olha para baixo e deve estar cada vez mais atento, pois a personalidade atinge um ponto em que a cooperação com o anjo é possível. Qual é a aparência dos anjos solares? Como o indivíduo vê aquele anjo solar na iniciação? Essas profundas revelações brilham diante do iniciado de uma tripla maneira. 90. O iniciado vê todos os 3 em uma iniciação? 91. Não sabemos se esta é a aparência real de um anjo solar ou se a aparência é determinada pelo mecanismo perceptivo do homem, como uma existência angelical radiante. Isto é visto pelo olho interior com a mesma precisão de visão e julgamento como quando um homem fica cara a cara com outro membro da família humana. O grande anjo solar, que encarna o homem real e a sua expressão no plano da mente superior, é literalmente seu ancestral divino, o observador que, através de longos ciclos de encarnação, se derramou em sacrifício para que o homem pudesse ser. IHS 115 e 116. 92. O anjo solar tem uma aparência literal e é reconhecido diretamente durante o processo de iniciação. Manter concurso com o santo anjo guardião de alguém não é um evento casual. 93. Estamos vendo que o homem desta cadeia terrestre não teria seu princípio do meio sem a participação do anjo solar. 94. Entendemos, então, que um anjo solar é um grande Deva e é um membro do reino Deva. 95. Em um certo ponto da evolução, parece que um homem pode se tornar um Deva e um Deva um homem. É realmente o veículo de expressão que muda e, de certa forma, a psicologia da abordagem. Como uma esfera de fogo radiante, ligada ao iniciado que está diante dela por aquele fio magnético de fogo que atravessa todos os seus corpos e termina no centro do cérebro físico. Dica de que a implantação da centelha envolve o cérebro físico deste fio prateado, como é chamado de forma um tanto imprecisa na Bíblia, onde a descrição de sua perda do corpo físico e subsequente retirada é encontrada, emana do centro cardíaco do anjo solar, ligando assim coração e cérebro, aquela grande dualidade que se manifesta neste sistema solar, amor e inteligência.
Esta esfera ígnea está ligada igualmente a muitas outras pertencentes ao mesmo grupo e raio, e assim é um fato literal em demonstração de que nos planos superiores somos todos um. Uma vida pulsa e circula por todos, através dos fios ígneos. Isto é parte da revelação que vem a um homem que está na presença com seus olhos ocultamente abertos. Isto está insinuando o terceiro grau? Presença. Pode significar três coisas neste caso: iniciador, mônada, anjo da presença, IHS 116. 96. Este é um parágrafo tremendo. Aprendemos que do anjo solar há um fio magnético de fogo que termina no centro do cérebro físico do homem. 97. Este fio magnético de fogo emana do centro cardíaco do anjo solar. 98. Podemos entender que a meditação no anjo solar e a comunhão com o anjo solar estimulam a união do coração e da cabeça no homem. 99. Os sistemas de chakras são universais por natureza, e o anjo solar, assim como o homem, possui um sistema de chakras. 100. Onde, poderíamos perguntar, é a localização do centro cardíaco de um anjo solar? Não estamos falando agora sobre a estrutura do lótus egóico. Talvez isso se torne visível no momento da iniciação, quando a comunhão com o anjo solar é mais direta e visível. 101. Aqui aprendemos sobre a ligação dos anjos solares. Porque eles estão ligados a outros que pertencem ao mesmo grupo e raio, nós também estamos ligados. 102. Como um lótus de 9 pétalas multicolorido. Essas pétalas são dispostas em 3 círculos ao redor de um conjunto central de 3 pétalas bem dobradas, que protegem o que é chamado nos livros orientais de a joia no lótus. A iniciação é a terceira ou abaixo. Este lótus é uma coisa de rara beleza, pulsando com vida e radiante com todas as cores do arco-íris, e nas 3 primeiras iniciações os 3 círculos são revelados em ordem, até que na 4ª iniciação o iniciado se coloca diante de uma revelação ainda maior, e aprende o segredo daquilo que está dentro do broto central. Nesta conexão, a 3ª iniciação difere um pouco das outras duas, na medida em que através do poder de um hierofante ainda mais exaltado do que o Bodhisattva, o fogo elétrico do espírito puro, latente no coração do lótus, é primeiro contatado. IHS 116. 103. Dan ofereceu uma sequência. Primeiro você lida com as pétalas independentemente, depois com a camada, e então com o próximo grupo de pétalas e camada. Quando a camada funciona como uma unidade, você obtém instrumentalidade. 104. Esta é a imagem do lótus egóico com a qual estamos mais familiarizados. 105. Notamos que o anjo aparece como o lótus, o que enfatiza a identificação entre o anjo e o homem, pois a estrutura do homem no plano mental superior é como um lótus. 106. Isso reforça a ideia de que o termo ego pode significar tanto o anjo solar, em si, quanto o anjo solar como homem no plano mental superior. 107. A revelação das pétalas parece ser um evento pétala-grupo e não relacionado ao desdobramento específico de cada pétala individualmente. Isso é dito porque as 3 primeiras pétalas devem estar bem desdobradas antes que a primeira iniciação se torne possível. 108. Parece que cada uma das pétalas do sacrifício está vinculada a uma das camadas, e com o desdobramento de cada uma das pétalas do sacrifício, a camada a qual ela está vinculada se desdobra completamente. 109. Aqui aprendemos novamente que a joia no lótus é revelada na 4ª iniciação. 110. Há outro lembrete de que o fogo do espírito puro está localizado no coração do lótus. Em outras referências, essa energia é chamada de Budi, e pode, em última análise, estar relacionada à qualidade do nosso logos solar. Outras descrições dos anjos solares: 9 raios, como 9 pétalas de um lótus, irradiando de um centro comum, e escondendo dentro de si 3 pétalas centrais, que escondem um ponto central de fogo. As radiações da ponta de cada pétala são aquelas que causam a ilusão de uma forma esferoidal, como 9 raios de uma roda, convergindo para um cubo central, que é em si mesmo triplo, e que esconde a energia central ou dínamo de força, o gerador de toda a atividade. Como 9 tipos de energia que produzem emanações definidas de uma unidade tríplice, novamente ela própria uma saída de uma unidade central de força. TFC 818. A aparição dos 12 do anjo solar, esses grandes anjos redentores, que são os filhos dos homens em seu próprio plano verdadeiro, o mental, são sempre, portanto, retratados como tendo a forma de lótus de 12 pétalas. Esta simbologia os liga ao Filho do Amor Divino, o sistema solar manifestado, que é dito ser um lótus cósmico de 12 pétalas, e com o lótus causal logoico, igualmente de natureza de 12 pétalas. TFC 1204. Em todas essas palavras,
anjo solar, esfera de fogo e lótus. Mentiras escondiam algum aspecto do mistério central da vida humana, mas ele só será aparente para aqueles que têm olhos para ver. 111. Parece que 3 aspectos da divindade estão envolvidos. 2. Talvez os 3 aspectos sejam apresentados em ordem. A. O anjo representa o primeiro raio. B. A esfera de fogo radiante poderia representar o segundo raio por causa da esfericidade jupiteriana, e também porque neste parágrafo é discutida uma ligação com o centro cardíaco do anjo solar. C. A flor cheia da evolução poderia representar o terceiro raio sob o aspecto do terceiro raio da vontade, a vontade de evoluir e desdobrar-se, sequencialmente. Como a imagem da flor está envolvida, o segundo raio também está implicado, porque as flores são associadas a corações e ao segundo raio em geral. D. A roda de fogo com apenas 9 raios, TFC 538, sugere o terceiro raio, pois o número 9 é o número do terceiro raio. E se este é o mistério central da vida humana, vale a pena a nossa profunda aplicação. O significado místico dessas frases pictóricas provará ser apenas uma armadilha ou uma base para a incredulidade do homem que, página 117, busca materializá-las indevidamente. O pensamento de uma existência imortal, de uma entidade divina, de um grande centro de energia ígnea e da plena flor da evolução, está oculto nesses termos, e eles devem ser assim considerados. IHS 116-117. 113. A ideia geral pode ser reunida. É com essa existência que devemos entrar em contato cada vez mais íntimo. Nossa supervisão e treinamento estão realmente nas mãos do anjo. 114. Materializá-los significa pensar neles de forma muito concreta ou inflexível. Tudo está mudando e se transformando. E muito depende, eu acho, do equipamento de raio do observador e talvez, também, dos estágios do processo iniciático. 115. De Vyasa sobre o anjo solar, disse que eles são bons de se ver, pois os filhos de Deus são luminosos. Los 300. 1.6. Este trecho do antigo comentarista sugere a bela realidade do anjo solar. 1.7. Vyasas, através do serviço, cumprindo a vida horizontal. Características dos anjos solares segundo Vyasa. Vyasa observa que o mundo da mente é povoado por 6 grupos de deuses, os 6 grupos de egos e seus 6 raios, os 6 sub-raios do único raio sintético, o que é aparentemente inferido. Esses são os filhos da mente, os Agnisvatas, referidos longamente na doutrina secreta e em um tratado sobre o fogo cósmico, e são retratados como 118. Vyasa refere-se aos anjos solares. 1.9. Existem 7 grupos, mas um é sintético, assim como existem 7 raios, mas um é sintético. 120. Geometricamente, 6 círculos circundam um sétimo central. 121. Neste caso, os anjos são chamados de filhos da mente e não de filhos da sabedoria, realizando seus desejos, portanto movidos pelo desejo de encarnar. 122. Eles desejam encarnar, mas isso deve ser entendido em termos de serviço. 123. Não sabemos o que eles têm a ganhar com a encarnação. Como princípio geral, sabemos que sempre há grande ganho por meio do sacrifício. 2. Dotados de atomização e outros poderes, portanto capazes de criar seus veículos de manifestação. 124. Os anjos solares são criativos. Lembramos que eles já são inteligência criativa. 125. O fator de atomização parece muito interessante. Talvez isso indique que eles podem trabalhar criativamente através dos átomos permanentes, influenciando-os, manejando-os, brincando com eles. 3. Vivendo por um período mundano, portanto encarnando durante um período mundial. 126. Vivendo na Terra. 127. Este período mundial pode ser considerado uma rodada, embora, de alguma forma, eles também estejam presentes na 5ª rodada. 4. Bom de se ver, porque os filhos de Deus são luminosos, radiantes e cheios de beleza. 128. A bela aparência dos anjos solares. 5. Deleitar-se no amor, pois o amor é a característica da alma, e todos os filhos de Deus, ou filhos da mente, revelam o amor do Pai. 129. Os anjos solares se deleitam no amor. Eles são corações de amor ardente, e são representantes da energia búdica. 130. Quando um homem está sob a influência do anjo solar, ele também se deleita no amor. 6. Possuindo corpos próprios, não causados pelos pais, aquele corpo não feito por mãos, eterno nos céus mencionado por São Paulo. 131. Seus corpos não foram criados por geração, mas, talvez, por emanação. 132. Na doutrina secreta,
O Yogi Narada procura impedir que os homens caiam na geração, ele os influencia para o ascetismo. Em conexão com o quarto mundo, Vyasa observa que é o mundo da maestria, portanto, o lar dos mestres e de todas as almas liberadas cujo alimento é a contemplação e cujas vidas são por 1000 períodos mundanos, portanto, que têm imortalidade. 133 O quarto mundo parece ser o plano búdico. 134 Considere como contemplação pode ser alimento e relacione-a com a regra sexta. 135 Eles comem a percepção de unidade. Eles comem ou absorvem aquilo com o qual se identificam. Eles derivam nutrição de todos com quem participam por meio da identificação. A percepção de unidade é alimento. 136 Talvez eles contemplem o que é mais alto e sejam assim nutridos? Relação com o Sol. 137 O que é um período mundano? Se uma idade precessional de 2.500 anos, então é muito curto, pois o número seria 2.500.000. 138 Talvez um período mundano seja de 25.000 anos, em cujo caso a duração de um anjo solar seria de 25 milhões, aproximadamente. Isso ligaria o anjo solar ao número 4, pois 25 é o número associado a 4, e ao quarto caminho, para Sirius, que é a origem dos anjos solares, e também a quarta lei do sistema, a lei do controle magnético, pela qual os anjos solares operam. O número de 25 milhões está mais próximo da duração da supervisão do homem pelo anjo solar. 139 250 milhões é aproximadamente a volta do Sol ao redor da galáxia. 140 250 mil se relaciona com a mônada. 25 mil com a alma. 2.500 se relaciona com a personalidade. Em seguida, ele descreve os 3 planos mais elevados, com as grandes existências que são as vidas desses planos e nas quais vivemos, nos movemos e temos nosso ser. 141 Esses são talvez os senhores Ras em um aspecto, mas também seres que vivem dentro desses planos superiores. Estes correspondem aos 3 planos da trindade dessas existências em seus vários grupos. Os seguintes comentários de Vyasa são esclarecedores. Ele afirma: 142 Aqui ele pode querer dizer vidas que são mais elevadas até do que as vidas triádicas, e definitivamente mais elevadas do que as vidas dos anjos solares. Parece que estamos lidando com as tríades, os construtores maiores e as chamas divinas, que residem, de acordo com o mapa em EA35, nos 3 subplanos superiores do plano físico cósmico. 1. Suas vidas são castas, ou seja, livres de impurezas ou das limitações das formas inferiores. 2. Para cima não há impedimento para seu pensamento e nas regiões abaixo não há objeto obscuro para seu pensamento. Eles conhecem todas as coisas dentro do sistema solar. 3. Por eles não é feito nenhum estabelecimento de fundações para uma habitação, portanto eles não têm corpos densos. 4. Eles estão fundamentados em si mesmos e vivem enquanto houver criações. Eles são as grandes vidas por trás de toda a existência senciente. 5. Eles se deleitam na contemplação de vários tipos. Nossos mundos são apenas o reflexo do pensamento de Deus, e eles são a soma total da mente de Deus. 143 Se eles sabem todas as coisas dentro do sistema solar, eles sabem mais do que os anjos solares, embora os anjos solares sejam membros do Conselho do Logos Solar. 144 O plano búdico é considerado um plano objetivo em relação aos 4 mundos superiores do plano físico cósmico. Esses seres, ao que parece, não são prejudicados pelo veículo búdico. 145 Eles são seres essenciais e não se decompõem. Em vez disso, podemos pensar que eles são retirados para sua fonte no final do período criativo. 146 Novamente notamos que eles se deleitam na contemplação. Teremos que pensar na contemplação como um processo de sustentação. O que pode ser dito dos membros da terceira hierarquia criativa em relação à quinta hierarquia terceira? A terceira hierarquia criativa, ou a oitava, é peculiarmente interessante. Elas são chamadas de as tríades, pois elas contêm em si as potências página 1199 da evolução tripla, mental, psíquica e espiritual. 147 Estabelecer a relação entre as tríades e os agnisvatas é de suma importância. Uma comparação tabulada entre os membros da terceira e quinta hierarquias criativas manifestadas. Números em baixa raio nome sinal energia comentários números em alta 8 terceiro construtores menores. Formulário de conferência, as flores triplas. 3 Libra planeta Saturno cor verde. Jnana Shakti força da mente. Água, plano átmico 5. 10V personalidade humana 5. Capricórnio Chá Shakti fogo, plano mental 3. Os crocodilos Makara, o mistério.
Planeta Vênus cor, índigo. Vontade de manifestar. É a 35. Essas tríades da vida são inerentemente as três pessoas e a flor do sistema anterior, de um certo ângulo. 148. Os membros da quinta hierarquia criativa são os nirvanes que retornam e a terceira hierarquia criativa é a flor dos 8 anteriores. De outro ângulo, quando estudados como a flor dos 8 anteriores, eles são os pontos óptuplos aguardando a oportunidade de brilhar. 149. O fato de eles esperarem é análogo à ideia de que eles devem aguardar o desenvolvimento da inteligência do homem para se manifestarem. 150. Por estarem associados ao número 8, também estão associados a Cristo. Eles são os devas que estão prontos para o serviço, que é dar a outra hierarquia certas qualidades que estão faltando. Esta hierarquia é considerada como os grandes doadores da imortalidade enquanto eles mesmos estão distantes da encarnação. 151. Tal doação, de qualidades ausentes, é comum a todas as hierarquias. 152. Os anjos solares, no entanto, não ficaram alheios à encarnação, mas estiveram muito envolvidos, seja por meio de encarnação direta ou implantação e supervisão. 153. A imortalidade que este grupo doa é a sua capacidade de ligar o homem à mônada. 154. O distanciamento combina com o planeta Saturno que rege esta hierarquia. Eles são senhores do sacrifício e do amor, mas não podem passar do corpo etérico logoico para o veículo físico denso. 155. Os anjos solares, pelo menos com a substância e energia, saem do corpo etérico logoico e constroem no plano mental superior, onde quer que eles estejam focados. 156. Os membros da quarta hierarquia criativa, assim como os da quinta e terceira, são todos à sua maneira, senhores do sacrifício e do amor. Esta terceira hierarquia exerce o terceiro aspecto da força elétrica do primeiro tipo de energia cósmica. Eles representam um ciclo recorrente daquele primeiro tipo simbolizado pelo número 8. 157. O número 8 é importante porque se conecta a Mercúrio, o planeta que rege a quarta hierarquia criativa. Reconhecemos que Saturno e Mercúrio, regentes da terceira e quarta hierarquias criativas, são os planetas do discipulado. 158. O 8 da terceira hierarquia criativa torna o Antakarana possível e está relacionado à vibração de resposta, vinda da tríade, durante o processo de utilização antakaranica. As fórmulas para essas energias elétricas são muito complicadas para serem dadas aqui, mas o aluno deve ter em mente que essas hierarquias expressam 1. Energia cósmica setenária. 2. Prana cósmico. 3. Energia solar ou fogo elétrico, fogo solar e fogo por atrito. 159. Os contatos superiores dessas hierarquias são significativos e cósmicos. 160. Notamos que fogo elétrico é na verdade energia solar, vinda, para nossos propósitos, de dentro do sistema solar. Cada hierarquia manifesta uma energia tripla ou um aspecto de cada uma das anteriores, e isso necessita de uma diferenciação 9 vezes maior, pois as duas primeiras são triplas, assim como a terceira. 161. A manifestação núpcia das hierarquias se relaciona com os 9 estados de consciência de cada hierarquia. É a rejeição das vidas triadais por unidades na quarta hierarquia, a das mônadas humanas, que precipitam um homem eventualmente na 8ª esfera. Ele se recusa a se tornar um Cristo, um Salvador e permanece egocêntrico. 162. Devemos ter cuidado aqui para distinguir entre dois tipos de rejeição, uma da orientação dos anjos solares e a outra das vidas que levarão à penetração e ao desenvolvimento triádicos. 163. Notamos aqui que a rejeição dos anjos solares, embora tal rejeição seja eventualmente possível, não é discutida. Os anjos solares têm sido os patrocinadores constantes do homem em desenvolvimento, intervindo e guiando durante todo o processo de elevação. O homem, independentemente de sua eventual qualidade moral, tem usado o que os anjos solares deram para construir sua individualidade. 164. Depois de se tornar um ser humano relativamente desenvolvido, pode-se dizer que o homem ambicioso e egoísta rejeita os anjos solares. 165. Mas as tríades incorporam o plano divino, considerado impessoalmente, e alcançá-las requer grande sacrifício, correlacionado ao número 8, o sacrifício de uma individualidade que vive para si mesma. 166. A rejeição dos anjos solares pelo homem não exige o sacrifício de sua individualidade. Lidamos com as 3 primeiras hierarquias que são consideradas como aquelas que sempre veem a face do governante das profundezas, ou como sendo tão puras e sagradas que suas forças estão em contato real com sua fonte emanadora. 167. Presumivelmente, a pureza e a santidade dos membros da terceira hierarquia criativa são ainda maiores que as dos membros da quinta.
168. Eles também vieram de um sistema anterior, mas eram a flor daquele sistema. Aparentemente, isso não é verdade para os Agnisvatas. Considerando o fator pleroma em relação à quinta hierarquia criativa e talvez a terceira, dois princípios de conexão são necessários. Isso requer um fogo espiritual vivo do princípio do meio do quinto e terceiro estados do pleroma. Esse fogo é a possessão dos triângulos. 2. Esses seres são nirvanis de um Mamanvantar anterior, TFC 681. 169. É no plano mental, o reflexo nos três mundos do terceiro e quinto estados do pleroma, que a força total da vitalidade etérica é sentida. Uma dica quanto à página 684. Significância disto pode ser encontrada no fato de que o corpo etérico do homem recebe e transmite prana diretamente ao corpo físico, e que a vitalidade da estrutura física deve ser medida em grande parte pela condição e ação do coração. O coração circula vitalidade para as miríades de células que constituem a densa bainha física. Algo análogo é visto no fato de que esses devas de fogo são o coração do corpo de Anshoshanik, pois sua energia vem do Sol espiritual, no mesmo sentido que a energia dos devas prânicos do corpo etérico vem do Sol físico. Esta energia dos Agnisvatas se manifesta no plano mental, o subplano gasoso do físico cósmico, assim como a energia dos centros etéricos no quarto subplano etérico se manifesta primeiramente e potentemente na matéria gasosa do corpo físico. É por isso que os filhos da sabedoria, incorporando o princípio búdico, a força vital, ou o aspecto do amor, são, no entanto, conhecidos no quinto plano como os princípios autoconscientes. Budi usa manas como um veículo, e escritores ocultistas frequentemente falam em termos do veículo. O ego, ou a identidade autoconsciente é em essência e em verdade amor-sabedoria, mas se manifesta principalmente como consciência inteligente. TFC 683-684. 170. Pleroma e a alma universal. Esta vibração vital emana da alma da mãe, a correspondência com um pleroma ou alma universal, e coincide com o despertar da terceira espirila no átomo físico permanente do bebê. TFC 685. 171. O terceiro estado do pleroma em relação à individualização. No esquema da Terra, a analogia está oculta no advento dos egos na terceira ronda, na terceira raça raiz e na terceira cadeia. A individualização, como a entendemos, não era possível até que o terceiro estado do pleroma fosse alcançado, seja universalmente onde um homem celestial está envolvido, ou relativamente em conexão com uma unidade humana. TFC 687. Os anjos solares como membros da quinta hierarquia criativa e hierarquia V. A quinta hierarquia criativa é, como sabemos pelo estudo da doutrina secreta, uma das mais misteriosas. Este mistério é incidente sobre a relação da quinta hierarquia com os 5 grupos liberados. Esta relação, em conexão com o nosso planeta particular, que não é um planeta sagrado, pode ser um pouco compreendido se a história do Buda e sua obra forem contempladas. Isso é sugerido no terceiro volume da doutrina secreta. 172. Deparamo-nos imediatamente com um mistério. O caminho para Sirius, ao qual esta hierarquia está relacionada, também misterioso. 173. Há uma conexão Câncer e Capricórnio nesta relação da hierarquia X com a hierarquia V. 174. O Buda buscou ajudar as pessoas a alcançar a libertação do desejo. A quinta hierarquia criativa tem uma função similar com relação à quarta hierarquia criativa. Vênus equivale ao amor e Marte, do qual Vênus liberta o homem, equivale ao desejo. Marte é um poderoso regente em Escorpião, que é o signo que rege a quarta hierarquia criativa. A relação da quinta hierarquia com uma certa constelação também tem uma relação com esse mistério. Isso está oculto no karma do Logos solar, e diz respeito à sua relação com outro Logos solar, e a interação de força entre eles em uma Mahakalpa maior. Este é o verdadeiro segredo do dragão, e foi a influência do dragão ou a energia da serpente que causou o influxo de energia manásica ou mental no sistema solar. TFC 1203. Caminho e serviço terrestre atributos, sábia compaixão. Fonte, constelação do dragão. Via Libra. Método, 12 identificações cósmicas. Hierarquia, a sexta. Símbolo, um dragão verde saindo do centro de um sol escaldante. Atrás do sol e sobre ele, podem ser vistos 2 pilares de cada lado de uma porta fechada. Qualidade adquirida. Luminosidade. RI 426. Os adeptos que permanecem neste caminho são distinguidos por um atributo duplo, que é a sua garantia de realização ao longo desta linha de esforço espiritual. Eles são animados pela sábia compaixão. Estas palavras,
devem ser cuidadosamente estudadas, pois elas contêm a pista para a natureza deste primeiro caminho. Os adeptos que escolhem este caminho são chamados esotericamente de dragões benéficos, e a energia com a qual eles trabalham e o fluxo de força viva sobre o qual são encontrados emanam da constelação do dragão, trabalhando através do signo zodiacal Libra. Esta energia espiritual especial produz em todos os grupos que estão sob sua influência direta uma profunda faculdade de identificação. Esta identificação não diz respeito à forma nem à alma, mas apenas ao ponto espiritual da vida positiva que na unidade humana chamamos de joia no lótus. Deve ser lembrado nesta conexão que há uma joia no coração de cada átomo. Cada joia tem 7 facetas que são as 7 portas para os 7 caminhos. TFC 1245. Segundo, no segundo sistema solar, e em conexão com o método empregado nele, outro ponto merece atenção. Este fogo da mente tem sua fonte em uma constelação até recentemente não reconhecida pela ciência esotérica, como tendo qualquer relação de natureza íntima com nosso sistema solar, devido à sua tremenda distância. O Sol Sirius é a fonte do Manas Logoico no mesmo sentido em que as Pleiades estão conectadas com a evolução do Manas nos 7 homens celestiais, e Vênus foi responsável pela vinda da mente na cadeia da Terra. Cada um era primário para o outro, ou era o agente que produzia o primeiro lampejo de consciência nos grupos particulares envolvidos. Em todos os casos, o método era o de um lento crescimento evolucionário até que a consciência repentinamente resplandecia devido à interposição de força, aparentemente de uma fonte estranha. 1. O Sistema Solar Logos Sirius 2. 7 Homens Celestiais Esquema Planetário das Pleiades 3. Homem Celestial Cadeia Terrestre Vênus, TFC 347. 175. Temos várias ideias para serem combinadas. Há uma boa chance de que o outro Logos solar seja o Logos de Sirius. Sirius, sabemos, traz energia mental para o Logos solar. 176. Parece que a quinta hierarquia criativa está relacionada à interação entre nosso Logos e o Logos de Sirius. 177. Sirius está envolvida na redenção planetária, em nosso planeta, e também o dragão que inspira aqueles no caminho do serviço na Terra. 178. Sirius está relacionado a Libra porque Libra é um grande signo de karma e a lei do karma emana de Sirius, no que diz respeito ao nosso sistema. A lei intermediária do karma. Há também uma lei intermediária, que é a lei sintética do sistema, página 570 de Sirius. Esta lei é chamada pelo termo genérico, a lei do karma, e realmente predica o efeito que o sistema siriano tem em nosso sistema solar. Cada um dos dois sistemas, no que diz respeito à sua economia interna, é independente em tempo e espaço, ou, em outras palavras, em manifestação. Praticamente não temos efeito em nosso sistema pai, a ação reflexa é tão leve que é insignificante, mas efeitos muito definidos são sentidos em nosso sistema por meio de causas que surgem em Sirius. Essas causas, quando experimentadas como efeitos, são chamadas por nós de lei do karma, e no início elas iniciaram o karma sistêmico que, uma vez em vigor, constitui o que é chamado de karma em nossa literatura oculta e oriental. TFC 569 e 570. Da quinta hierarquia criativa manifestada, C. A quinta ou décima está intimamente ligada às 5 hierarquias liberadas, e é uma expressão de sua vida sintetizada. Pode-se, portanto, dizer que a quinta hierarquia serve como representante dos 5 grupos liberados e a quarta é o grupo representativo neste sistema, enquanto a segunda representa, para o homem, ou estes 2 grupos unidos, aquilo que é o aspecto espírito, o Pai, o desconhecido. TFC 1203. 179. Pode-se inferir que as hierarquias liberadas têm suas mônadas nos subplanos superiores do plano monádico astral cósmico. 180. As 3 hierarquias criativas imediatamente acima da quarta hierarquia criativa podem ser hipotetizadas como tendo suas mônadas no plano astral cósmico, mas talvez não nos níveis mais altos. A quinta hierarquia criativa também é uma daquelas que podem ser pensadas como tendo suas mônadas no plano astral cósmico. No entanto, suas mônadas, junto com as mônadas humanas, podem formar os centros nos chakras de um logos planetário. 181. Temos que entender se são as mônadas angélicas solares que estão em seus chakras etéricos ou as mônadas de outros tipos de vidas dévicas. Estreitamente entrelaçado com o karma dessas 2 entidades cósmicas, página 1204, estava o da entidade cósmica menor que a vida do nosso planeta, o Logos planetário. Foi esse karma triplo que trouxe a religião da serpente e as serpentes ou dragões da sabedoria nos dias lemurianos. TFC de 1203 a 1204.
182. Os lemurianos adoravam os reis-deuses, que eram seus salvadores. 183. Os anjos solares são nagas ou serpentes sábias. Eles são os salvadores serpentes e ensinam o homem a se tornar igualmente eventualmente. 184. Nossa hierarquia planetária particular está muito preocupada com o caminho do serviço da Terra. Ela é inspirada no dragão, mas Sirius também é a grande inspiração para nossa hierarquia. Assim, Sirius, cujo significado foi concebido como tornar o mundano sagrado, também pode ser considerado altamente influente em relação ao caminho do serviço da Terra. 185. O anjo solar é a serpente alada. O título alinha tanto com o reino dos anjos quanto com o reino dos répteis. Tinha a ver com a Kundalini solar e planetária, ou fogo serpentino. 186. É o processo de iniciação que torna possível a ascensão do fogo serpentino. Uma dica está no fato de que a constelação do dragão tem a mesma relação com um maior que nosso logos que o centro na base da espinha tem com o ser humano. Ela diz respeito à estimulação e vitalização com uma consequente coordenação dos fogos manifestantes. 187. Há aqui uma relação analógica tripla. O dragão está para o Orbs, assim como a Terra está para o logos solar, assim como a base da espinha está para o ser humano. 188. Libra, relacionado ao dragão, está intimamente conectado com a base da espinha. Libra rege o canal central, Sushumna, que é o caminho para Shambhala. Além disso, Libra traz o terceiro raio, respondendo assim pelos outros dois canais Kundalini, o da direita e o da esquerda, entre os quais Libra tenta criar o equilíbrio. 189. De certa forma, Sanat Kumara é um salvador serpente e o protótipo do que todos os anjos solares podem se tornar, pois eles ainda não são iguais a Sanat Kumara, que está à frente dos três antigos logoi planetários, os Budas da atividade. O Cristo ainda não é um anjo solar e Sanat Kumara já o foi há muito tempo. Uma pista para o mistério está também na relação deste quinto grupo com os dois polos em contração. 190. Os polos contratantes são aqueles que estão se aproximando. Espírito e matéria estão se aproximando cada vez mais, e o fazem, especialmente, por meio da agência dos anjos solares. Eles são os 5 elos, os unificadores benignos e os produtores da expiação. Esotericamente, eles são os salvadores da raça e deles emana aquele princípio que, em conjunto com o aspecto mais elevado, eleva o aspecto inferior ao céu. 191. É claro que esses anjos solares servem como um elo entre a hierarquia que inclui os seres humanos, a quarta, e a hierarquia das vidas triádicas. 192. Kundalini também é uma elevação ao céu. 193. O termo elos quíntuplos se refere às 5 hierarquias não manifestadas, especialmente, à quinta hierarquia não manifestada. 194. A partir desses nomes podemos ver e entender a função búdica dos anjos solares. 195. A união e a expiação produzidas ocorrem entre as tríades superior e inferior. Quando esses mistérios forem cuidadosamente estudados e a devida aplicação feita às vidas dos maiores expoentes do princípio da unificação, ficará claro quão grande e importantíssimo é o lugar deles no esquema. 196. Presumivelmente esses maiores expoentes estavam sob o domínio direto dos anjos solares. É por esta razão que as unidades da quinta hierarquia são chamadas de os corações do amor ardente, elas salvam através do amor. Por sua vez, essas vidas estão particularmente próximas do grande coração de amor do Logos solar. 197. Dos muitos raios que é possível aos anjos solares expressar, torna-se evidente que o segundo e o quinto raios são de vital importância. 198. Essa salvação através do amor também é verdadeira para aqueles que agora trilham o caminho do serviço à Terra. 199. Os anjos solares estão, de certa forma, intimamente relacionados a este caminho. De fato, eles podem trilhar o caminho dos logoi planetários, porque a maioria deles deve se tornar logoi planetários. Talvez eles aprendam a trilhar este caminho ajudando um logos planetário, o logos da nossa Terra, com seus processos redentores. 200. Recebemos uma dica importante de que os anjos solares estão próximos ao grande coração de amor do logos solar. Muitos, como vimos, vêm através do coração logoico, ou, se vem do centro da cabeça logoico, é do coração na cabeça do logos solar, e daí para o centro do coração dele. No entanto, sua origem mais verdadeira, com relação ao nosso logos solar, é de seu princípio médio, que é a sua natureza egóica. 201. Quando pensamos em Sirius, podemos entender a relação entre coração e cabeça, pois Sirius é a sede tanto de manas quanto de amor. Esses grandes anjos redentores, que são os filhos dos homens em seu próprio plano verdadeiro, o mental, são sempre,
portanto, retratados como tendo a forma de lótus de 12 pétalas. Esta simbologia os liga ao Filho do Amor Divino, o sistema solar manifestado, que é dito ser um lótus cósmico de 12 pétalas, e com um lótus causal logoico, igualmente de natureza de 12 pétalas. TFC 1204. 202. Há necessariamente uma relação próxima entre os lótus de 12 pétalas como uma forma imagética para os anjos solares e o lótus egóico de 12 pétalas. 203. Os números 9 e 12 são importantes. 9 representa as 3 camadas de pétalas no lótus egóico, e está relacionado ao terceiro raio, ou Brahma. Quando as 3 pétalas interiores são adicionadas, e essas 3 representam o segundo aspecto, formado através do fluxo descendente de Budi separado do terceiro aspecto, há um lótus de 12 pétalas. Então, o lótus de 12 pétalas representa uma combinação do 3 e do 2. A joia no lótus representa o primeiro aspecto que é guardado ou consagrado pelas 3 pétalas sintéticas. 204. Somos informados aqui que o lótus causal logoico tem 12 pétalas. Isso relaciona ainda mais os anjos solares aos lótus egóicos em geral, seja de um homem ou de um logos. 205. Esses anjos são os filhos dos homens em seu próprio plano verdadeiro, porque sem eles, o homem não poderia funcionar no plano mental superior. Ele não teria corpo manásico para fazê-lo. Então os anjos entram no sistema de energia humana e se tornam parte dele. Assim, os anjos são homens e ainda assim não são. Temos, portanto, um fluxo direto de energia fluindo através de, página 1205a, o lótus egóico de 12 pétalas logoico, plano mental cósmico. B. O lótus solar de 12 pétalas. 206. Este lótus solar de 12 pétalas é presumivelmente o centro cardíaco logoico. C. O coração logoico planetário, também um lótus de 12 pétalas. D. O lótus egóico humano de 12 pétalas no plano mental. E o centro cardíaco de 12 pétalas em um ser humano. 207. Podemos ver o tremendo alinhamento cardíaco ao qual os anjos solares estão relacionados. Ou, para dizer de outra forma, a energia flui diretamente de A. O logos solar através de 3 grandes centros cósmicos. 1. O Sol espiritual central. 208. Aqui notamos que o Sol espiritual central é um centro superior ao coração do Sol, e não está listado na tabulação imediatamente acima, que começa com o lótus logoico de 12 pétalas, presumivelmente o corpo causal logoico solar. 209. É importante notar que o Sol espiritual central faz parte da itemização. Alguns dos anjos solares retornam ao Sol espiritual central. Os 4 grupos inferiores de Pitris solares retornam ao coração do Sol subjetivo, ou ao centro mais íntimo do sistema de onde vieram, enquanto os 3 grupos superiores são carregados, pela força e energia geradas na fornalha ardente no fogo, e através da estimulação produzida pelo ardor da joia central, diretamente para o Sol espiritual central, TFC 878. 210.2 O coração do Sol. 3. O Sol físico. B. O centro cardíaco do logos planetário, situado no 4º plano etérico cósmico, nosso plano búdico. C. O lótus egóico de um ser humano no plano mental, que é literalmente uma correspondência ao coração do Sol. O ponto monádico é um reflexo no sistema humano do Sol espiritual central. 211 Notamos a terminologia ponto monádico. D. O centro cardíaco de um homem no plano etérico do plano físico, que por sua vez é uma correspondência com o Sol físico. Assim, o pequeno átomo homem está ligado à grande vida central do sistema solar. 212 Nesta sessão estamos falando sobre ligar e unir. 213 Um dos nomes do Senhor do 5º raio é o grande conector e o intermediário divino. Esta 5ª hierarquia é igualmente, sob a lei, uma distribuidora de energia para o 5º subplano de cada plano no sistema. Apenas deve-se ter em mente que nos 3 mundos, é o 5º subplano contando de cima para baixo, enquanto nos mundos de evolução sobre-humana, é o 5º contando de baixo para cima. Esta hierarquia exerce, como sabemos, os aspectos duais de manas, um nos 3 mundos e um que se faz sentir em esferas superiores. 214 Esta é uma declaração importante que relaciona esta 5ª hierarquia criativa à 3ª hierarquia criativa. Os números 3 e 5 estão relacionados. 215 Por que a 5ª hierarquia não exerce 3 aspectos de manas? Por que somente 2? 216 Vemos que eles têm influência dentro do reino da tríade espiritual. Isso terá que ser pensado. A influência certamente se conectaria com o plano búdico.
217. Curiosamente, o quinto subplano do plano búdico, contando de baixo para cima, está correlacionado com o fator idealismo. 218. Em uma volta mais baixa da espiral, o terceiro subplano do plano mental deve ser considerado como o lugar onde o corpo casual, construído primeiramente pelos anjos solares, deve ser encontrado. Página 1206. É necessário ter em mente que todos esses grupos são, mesmo quando denominados sem forma, as verdadeiras formas de tudo que persiste, pois todos estão no corpo etérico do logos solar ou logos planetário. Este é um ponto que requer ênfase cuidadosa. Os estudantes têm por muito tempo considerado a forma como sendo o corpo físico denso, enquanto para o ocultista o corpo físico não é a forma, mas um maia grosseiro, ou ilusão, e a verdadeira forma é o corpo da vitalidade. Portanto, essas hierarquias são a soma total das vidas vitais e o substrato ou a substância de tudo que é. Podemos considerar o assunto do seguinte modo. 219. Todas as hierarquias criativas estão no corpo etérico do logos solar ou do logos planetário. 220. O fato de serem vidas vitais sugere uma natureza monádica. 221. Nossos planos etéricos comuns estão no corpo etérico do logos planetário. A. Os 4 grupos superiores são as hierarquias que se expressam através dos 3 éteres cósmicos, o segundo, o terceiro e o quarto. B. Os 2 grupos mais baixos são as vidas que são encontradas funcionando como matéria involutiva, organizada e desorganizada, do corpo físico denso logoico, o líquido e o gasoso, com a substância viva dos 4 subplanos superiores do corpo físico denso sistêmico. C. A quinta hierarquia tem uma posição interessante como o corpo mediador entre os 4 subplanos superiores e aqueles que são encontrados nos 3 subplanos inferiores. 222. Novamente, servindo como aqueles que unem e são um. 223. Notamos que apenas a quinta hierarquia não manifestada, quase liberada, está no mais alto dos éteres cósmicos. 224. Notamos o termo, expressando-se através de. A expressão pode vir um plano abaixo do foco. Há uma correspondência vital e significativa a ser encontrada entre os 7 centros da cabeça e os 7 grupos de egos no plano mental, e há uma analogia oculta entre os 3 centros da cabeça, glândula pineal, corpo pituitário e os centros alta major, e a expressão desses 7 grupos de egos nos 3 mundos. Este é um fato esotérico muito importante, e todos os estudantes de meditação sobre as leis da unificação devem levar esta analogia em consideração. É útil lembrar o lugar dessas hierarquias no esquema, e perceber que sobre a soma total desses corpos vitais é gradualmente reunida a manifestação densa que consideramos como a matéria evolucionária. As formas são construídas, da forma de todos os átomos ao página 1207 corpo do ego, da forma de uma flor ao vasto lótus planetário ou solar, porque as hierarquias existem como agregado de vidas germinativas, dando impulso, fornecendo modelo e obtendo, por meio de sua própria existência, toda a razão de ser de tudo que é visto em todos os planos. Qual é a relação dos anjos solares com Macara, Capricórnio e Leão, assim como Libra e Virgem? O corpo mental em si tem 5 modificações ou atividades, e assim é um reflexo, ou correspondência do quinto princípio, como ele se manifesta no quinto plano, o mental. As modificações são a sombra inferior de Manas, ou mente na manifestação microcósmica, e esta mente é um reflexo de Mata, a mente universal, ou mente se manifestando no macrocosmo. Este é um grande mistério, mas se revelará ao homem que supera as 5 modificações da mente inferior, que através do desapego ao inferior, se identifica com o superior, e que assim resolve o mistério do Makara e trilha o caminho dos Kumaras. Aqui está uma dica para os estudantes mais avançados desta ciência quanto ao problema esotérico do Makara, sugerido na doutrina secreta de H.P. Blavatsky. Los 15. 225. Os anjos solares são os fogos transmutadores do sistema. Eles representam um tipo peculiar de força elétrica. Seu trabalho é misturar e fundir, e acima de tudo eles são os fogos transmutadores do sistema. E são aqueles agentes que passam a vida de Deus através de seus corpos de chama à medida que desce do mais alto para o mais baixo, e novamente à medida que ascende do mais baixo para o mais alto. PFC 698-699. 226. É claro que o mistério do Makara tem muito a ver com a superação das 5 modificações da mente inferior, elevando o apego da consciência humana aos veículos inferiores, e à mente inferior, e promovendo a identificação da consciência humana com a consciência triádica e depois com a consciência monádica.